Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma live do IGESE, a nossa live aqui de domingo à noite de bate-papo. É um prazer tê-los todos aqui conosco. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito especial, muito importante. Mas antes da gente dar início, né, agradecemos a todos que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que vão nos acompanhar posteriormente, já que a nossa live fica salva tanto no canal do IGESE quanto nos canais dos nossos parceiros de transmissão, os quais desde já nós agradecemos, né, pela parceria, a equipe da Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, TV Secal, Rádio Portal da Luz e Lar de Jesus. Então, muito obrigada a todos que estão aí nos acompanhando. Esperamos contar com vocês aí durante toda a nossa live. Convido vocês, então, antes de apresentar a nossa live, nossa convidada, a se juntarem aqui a uma prece para que nós possamos harmonizar, né, o nosso ambiente, pedindo a proteção e a orientação necessária para o nosso trabalho da noite de hoje. Então, vamos, nesse instante inicial, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de trabalho, de estudo e de aprendizado da sua seara. Que nós possamos ser um instrumento da sua fé, da sua paz. Rogamos ao Mestre Jesus, em especial, pela nossa convidada da noite de hoje, a nossa irmã, que está aqui conosco, tão gentilmente atendeu ao nosso convite para nos falar sobre um tema muito importante e especial. Rogamos a sua proteção a ela e a cada um de nós que estamos aqui acompanhando. Muito obrigada, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui então na noite de hoje com a presença da nossa irmã Ana Karime. A Ana Karime é nossa companheira, né? Nossa colaboradora também do Lar de Jesus, em Goiânia, trabalhadora da Seara Espírita, palestrante espírita, trabalha no movimento espírita há muito tempo, né? Com a infância, a juventude, a família, e, enfim, tem muita coisa para trazer para nós, muita experiência, e hoje ela vai falar para nós sobre o aborto na visão espírita, né? O que o espiritismo vê, o que entende, o que fala sobre o aborto. Então, a Ana vai falar para nós, começar aqui contando um pouquinho, fazendo uma breve exposição sobre esse tema, para a gente entender do que se trata, e depois eu volto para poder conversar com a Ana e repassar para ela perguntas e os comentários de vocês que estão aí nos acompanhando. Então, desde já, se vocês já podem colocar aí no chat de onde vocês estão nos acompanhando, seus comentários, as suas dúvidas, né? Enfim, para que a gente possa trazer aqui para a Ana e conversar um pouquinho, vamos bater um papo com a Ana, vamos falar aí sobre a visão espírita do aborto. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, é sempre uma alegria tê-la aqui conosco, então agradeço antecipadamente e seja bem-vinda, você está com a palavra. Obrigada a você, Carla. Também adoro estar aqui nessas lives, né? A gente aprende muito aqui com vocês. E ainda mais para falar de um tema tão importante quanto esse, né? Sobre o aborto e sobre a vida, né? Na verdade, a gente não vai falar só do aborto, a gente vai falar da vida. E aí a gente precisa realmente ter esses espaços para falar disso, para a gente divulgar essa mensagem de vida. Então, agradeço pelo convite. Então, como a Carla disse, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o aborto na visão espírita. E aí, para a gente começar, antes da gente falar do aborto, a gente precisa entender um pouquinho como que a doutrina espírita percebe essa questão da vida, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 344, Allan Kardec já pergunta sobre isso. Ele fala, em que momento a alma se une ao corpo? Né? Em que momento é que esse espírito está realmente ali unido a esse corpo que está reencarnando?
E aí, o que os espíritos nos dizem? Que é no momento da concepção. Então, o que eles explicam é que, na medida em que acontece a concepção, lá no início mesmo da formação desse ser humano, o espírito ele já se liga em um laço fluídico e que vai se intensificando na medida em que essa gestação vai se desenvolvendo, até que no momento do nascimento ele realmente se consolida. Mas desde o momento da concepção, esse espírito já está vinculado de alguma forma com um laço fluídico a esse corpo. Então, dessa forma, a gente sabe que nesse momento a reencarnação já está começando, né? Desde o momento lá da concepção. E aí, vários outros livros nos trazem histórias e relatos desse processo de reencarnação, né? Que existe todo um planejamento antes que aconteça, existe uma vinculação desse espírito a esse casal, muitas vezes acontece, né? Claro que assim, cada caso é um caso, mas o que a gente vê é que na maioria das vezes acontece essa vinculação até mesmo antes da concepção. Esse espírito vai se aproximando desse casal, dessa família, para que comece essa vinculação fluídica também. E assim, existe toda uma equipe espiritual para preparar esse momento, que não é um momento fácil, né, na concepção, de se vincular esse espírito ao corpo. O processo de reencarnação, ele tem todo um apoio aí dos espíritos para que ele aconteça. Então, se nesse momento da concepção a alma está começando a se unir a esse corpo, então o que a doutrina espírita traz para a gente? Dessa forma, a vida já está acontecendo. Se você, de repente, interrompe essa vida, vai interromper um processo que já tinha sido começado. Né? Então, para a gente falar de aborto, a gente precisa entender sobre isso, né? Eu estou falando aqui do que a doutrina espírita traz. A própria ciência já fala também que desde o momento ali da concepção existe um ser humano, porque se une já aos gametas, já tem um DNA ali formado, assim, diferente da mãe, do pai. Então, assim, já existe todo um processo ali de formação também de um corpo, de um ser humano naquele momento da concepção, né? Então, assim, aí a gente precisa entender do aborto que existem o aborto, tanto o aborto espontâneo quanto o aborto induzido. E o que a gente vai falar aqui é principalmente do aborto induzido, que é o que a doutrina espírita trabalha bastante nesse movimento em defesa da vida, para que a gente possa prevenir essa questão do aborto induzido, né? Em outro momento a gente fala sobre esse espontâneo também. Mas, assim, o Allan Kardec, ele continua falando sobre isso lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 358, que ele pergunta se realmente é crime provocar um aborto, né? E os Espíritos dizem que sim, porque transgride uma lei de Deus. Que lei é essa? Essa é a lei da vida. Né? Então, ele vai contra a lei de Deus. É um ser humano decidindo sobre a vida de outro ser humano. Né? E aí, a gente sabe que não dá para isso acontecer. A gente não tem esse direito de decidir quem vive e quem morre. Então, quando acontece um aborto, esse espírito ele foi impedido de passar por essas provas que ia servir de instrumento para a sua evolução. Esse corpo que está sendo desenvolvido, ele não foi escolhido à toa, né? Existe todo um processo e um porquê dele estar reencarnando. E aí, na medida em que se interrompe isso com o aborto, realmente está prejudicando outras pessoas, né? Outros espíritos envolvidos naquele ato, né? Então, ele fala que sim, é um crime perante as leis de Deus. E na Terra também, perante as leis humanas, ainda é crime no Brasil. Existem outros países que não é crime. Mas aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? A questão do direito. É preciso tomar muito cuidado com isso, né? Da gente, de repente, colocar que é um direito você acabar com a vida de outro ser humano, porque é isso que acontece no aborto, né? Aquele bebê que está sendo desenvolvido ali, ele não é permitido que ele viva. E assim, o principal direito do ser humano, assim, a doutrina espírita concorda com a própria
a própria legislação da Terra, né? Na questão 880, Allan Kardec pergunta qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E qual é? O de viver. Então, esse é o primeiro direito, é o mais importante direito que a gente tem, é o de viver. E aí, lá na legislação daqui, né, também ela concorda com isso quando ela fala dos direitos humanos, né? Qual é o principal direito do ser humano? É o de viver também. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é como se os espíritos tivessem até inspirado um pouco aquelas pessoas que estavam ali a colocar esse direito como o mais importante do ser humano. Porque realmente a vida precisa vir em primeiro plano, né? E aí algumas pessoas às vezes buscam outros direitos aí para poder defender essa questão do aborto induzido, por exemplo, o direito da mulher de decidir sobre o que vai acontecer com ela, e aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, assim, que a gente não está aqui falando que a mulher não tenha direito sobre a sua vida, que ela não possa escolher, né, sobre ser mãe ou não ser, ela pode, ela tem direito de escolher entre ser ou não ser mãe. Só que ela precisa exercer esse direito antes da concepção, porque na medida em que acontece a concepção, existe uma outra pessoa ali, um outro ser humano, né, um outro ser que está ali se desenvolvendo, então já não é mais só o direito dela que precisa contar, o direito desse outro ser humano também. Nenhum direito pode sobrepor o direito do outro, né? E como esse ser humano que está em desenvolvimento, ele tem direito à vida, esse é o mais importante dos direitos. Então, ele vai ser maior do que qualquer outro direito, assim, sobre o corpo, né, da mulher e tudo mais. Então, é preciso tomar esse cuidado. Não é o corpo da mulher que a gente está falando, a gente está falando do corpo de um outro ser humano em desenvolvimento. E que, inclusive, tem um espírito vinculado a ele. Né? E isso é importante a gente entender, para a gente depois entender essas consequências do aborto induzido, né? E existem, assim, às vezes, outros argumentos para se falar do aborto e que a doutrina espírita traz esclarecimentos sobre isso, né? Por exemplo, alguns falam assim, é preciso permitir mesmo o aborto por motivações, às vezes, econômicas, assim, de uma maneira geral, tem, assim, pessoas demais na Terra, encarnadas, né, que as pessoas vão passar fome, então vão ser abandonadas essas crianças, né? Então podia ser permitido esse aborto. E aí é um erro de pensamento, né? É só a gente parar para pensar. O motivo dessas pessoas passarem fome, o motivo das crianças serem abandonadas, não é porque elas nasceram. Existem outros motivos que aí sim a gente precisa lutar contra eles. O Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, assim, na verdade, os Espíritos trouxeram algumas mensagens que qual foi a conclusão? Que na Terra não era para existir essa fome. Na verdade, a gente tem alimento suficiente para todo mundo. O problema é que os homens, eles não sabem administrar tudo isso segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, né? Então, assim, não existe a fraternidade suficiente para que a gente consiga que todos tenham o necessário para a vida. Então, assim, na medida em que a gente conseguir conquistar essa fraternidade, e não só entre as pessoas, mas entre os povos, vai diminuir muito desses problemas. A gente não vai ter essa escassez em alguns locais e o supérfluo em outros locais. Então, assim, é preciso que a gente lembre disso. Não é porque essas crianças nasceram, essas pessoas nasceram, é que elas estão passando dificuldade. Existem motivos que a gente precisa lutar para que eles acabem mesmo, né? E aí é na medida em que a gente vai se transformando aí e buscando os direitos de todos nós. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com uma inversão de pensamento que às vezes acontece quando se fala sobre esse aborto induzido. Tomar cuidado e refletir, porque a doutrina espírita nos explica isso. A gente precisa ter uma fé raciocinada, então a gente precisa entender o motivo de tudo, entender o que está acontecendo, para que a gente não seja pego de surpresa, né? A gente realmente fale com um argumento mesmo, né? Existem motivos, às vezes, em países que o aborto é legalizado, motivos até, por exemplo, porque a criança, aquele bebê que está se desenvolvendo, ele vai ter uma síndrome
por exemplo, uma síndrome de Down ou uma deficiência de alguma forma, então ele pode fazer o aborto porque ele vai ter esse problema de saúde. Então, assim, é muito perigoso isso, né? É o aborto eugênico que as pessoas falam. E aí a própria doutrina espírita nos fala, lá no Livro dos Espíritos também, que não é à toa que esses espíritos, eles vieram com algum tipo de deficiência ou algum tipo de síndrome. Existe um motivo para isso, né? O corpo, ele é um instrumento do espírito que ele precisa dele para evoluir. Então, a nossa experiência reencarnatória, ela tem todas as condições para que consiga nos ajudar a reorganizar essa estrutura e, às vezes, perispírita que estava desequilibrada. Né, por alguma ação que a gente praticou aí no passado. Então, existe tudo um porquê. E esses pais também que vão receber essas crianças com algum tipo de deficiência ou de síndrome, eles também estão vinculados, comprometidos de alguma forma com esse espírito, né? Eles precisam passar também por essa experiência que é reeducativa. E a gente vê aí tantas pessoas hoje em dia com esses diagnósticos de síndromes ou de deficiências que vivem muito bem. Então, assim, não justifica, né? Não, até porque esses espíritos precisam estar ali e nascer aqui na Terra, passar por esse momento de reencarnação. Então, tanto olhando pela ética da Terra, isso é muito complicado, né? É uma coisa horrível de se pensar que alguém vai ser, de repente, não vai nascer por causa de uma característica dele, né? E na ética espírita também, o próprio Allan Kardec traz isso pra gente, que ele precisa passar por essa experiência e os pais também, né? Então, existem várias questões aí que as pessoas trazem quando a gente fala de aborto, e a doutrina espírita está sempre nessa luta em defesa da vida. Mas por que tudo isso? Assim, além de tudo que eu disse, da importância da gente defender a vida, existe algo também que a gente precisa lembrar, que são as consequências do aborto, que eu queria trazer aqui antes da gente encerrar. Existem consequências físicas nesse aborto induzido, negativas mesmo para a mulher que faz o aborto, existem consequências psicológicas e também consequências espirituais. E aí a doutrina espírita nos explica como que isso acontece, né? Vamos imaginar aqui, lá nos livros assim, de Evolução em Dois Mundos, o André Luiz nos explica, Vida e Sexo, Emmanuel nos explica. Então, assim, tudo que eu estou dizendo aqui não é da minha cabeça, realmente está lá nos livros, vocês podem buscar, posso passar essas referências para quem se interessar em ler, porque é importante que a gente estude sobre isso, né? Então, vamos pensar, se esse espírito ele começa a se vincular desde o momento da concepção e teve todo esse planejamento e todo esse trabalho para que aconteça essa reencarnação, quando o aborto acontece e é interrompido, é frustrado todos esses planos, né, interrompido esse processo de reencarnação, esse espírito nem sempre ele consegue entender esse processo, porque às vezes ele entra num intenso desequilíbrio mesmo, né, e desajusta todas as suas energias ali que estavam sendo destinadas a esse processo de reencarnação, e nesse intenso desequilíbrio, às vezes ele não consegue nem entender o que está acontecendo e se apega cada vez mais a essa mãe que está ali, ou às vezes até ele consegue entender e se revolta, né? E no desespero ali de continuar esse processo acaba assim. Então, assim, André Luiz até comenta assim que é esse momento em que o espírito ele acaba se aproximando mais dessa mãe, se agarrando ali a esse corpo e pode inclusive prejudicar essa própria mãe, né? Trazendo problemas no corpo mesmo da mãe. Não só problemas espirituais, né? Mas também, porque esse desequilíbrio, às vezes ele continua durante um tempo. Não é assim, de uma hora para outra, que esse espírito, ele simplesmente, porque teve o aborto, ele de repente ele se desliga e vai embora. Não é assim, né? Por mais que aconteça esse findar da vida ali, né, matou o corpo desse bebê, mas o espírito ele ainda está ali próximo e esse começou um processo de ligação e vai demorar um pouco para se desligar. Então esse momento, as energias desse espírito elas vão
atingir essa mãe, e não só a mãe, mas o pai também, né? Que, de certa forma, mesmo que não seja ali um casal que está junto, esse pai foi responsável por essa reencarnação da mesma forma que a mãe foi. Então, a gente não pode esquecer que existem os dois ali, o homem e a mulher, e os dois sofrem consequências espirituais, no caso do aborto induzido. Né? Então, não só às vezes até pelo remorso do que fez, né? Porque não é um processo também muito simples para essa mãe, para esse pai, de pensar na questão do aborto, de decidir fazer esse aborto. Então, existe um sofrimento aí mesmo, e às vezes o remorso aparece, e isso já vai causando um certo transtorno na pessoa, mas também existem as vibrações de angústia, de desespero, de revolta, e às vezes de vingança mesmo desses espíritos, que seriam os filhos desse homem e dessa mulher, que vão se vincular, trazendo até transtornos obsessivos muito sérios, né? Inclusive, a própria Joana de Ângeles fala sobre isso, né? Lá no livro Alerta, ela fala da dificuldade de interromper essas ligações de espírito a espírito que estavam acontecendo ali durante o processo de gestação, e esse agarramento mesmo do espírito para tentar, de alguma forma, mudar isso, mas que não é mais possível. Pode gerar vários processos, até às vezes de processos cancerígenos, ou de doenças que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? Às vezes a mulher não sabe nem de onde veio essa doença. E processos obsessivos muitas vezes acontecem, trazendo aí consequências psicológicas também, né? Não só pela culpa, mas por, às vezes, quadros depressivos, e vários outros, que a gente vê até pesquisas mesmo aqui na Ciência da Terra mostrando que isso realmente acontece. E aí é importante a gente lembrar que todo mundo que está, de certa forma, envolvido num aborto induzido, num processo de extermínio desse bebê que está ali tentando nascer, eles vão sofrer essas consequências psicológicas. Às vezes, a consequência física é mais na mulher, né? Mas também acontecem as consequências psicológicas e espirituais, tanto no homem, como eu disse, mas até naqueles profissionais que ajudaram de alguma forma, assim, enfermeiros, médicos, ou vários outros profissionais que ajudaram, que induziram, que realizaram esse aborto, eles também vão sofrer algumas consequências, alguns efeitos espirituais nesse aborto criminoso. Lá no próprio Nosso Lar, no livro Nosso Lar, existe um caso, né, que eles mostram lá eles chamam de profissional da ginecologia. A gente não sabe exatamente qual é o profissional, mas ele é dessa área, e que tinha feito vários abortos e traz no seu perispírito essas marcas aí de todos os abortos que ela ajudou a fazer. Então, a gente vê que as consequências são para todos os envolvidos de alguma forma, né? Mas existe algo importante que a gente precisa lembrar. Só um pouquinho, deixa eu ligar. Desculpa, gente. Não liguei antes. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que tudo nessa vida, é possível da gente reparar, né? Tudo que a gente faz, qualquer ação, qualquer ato que a gente pratica, é possível haver reparação. Então, a gente precisa lembrar que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente está aqui explicando algo importante, algumas coisas, algumas informações importantes para que a gente comece a pensar nessa situação do aborto induzido. Mas a gente não busca condenar ninguém, inclusive a própria doutrina espírita, ela de forma nenhuma ela condena ninguém, julga ninguém. Ela só mostra o que está acontecendo para que a gente tente prevenir os erros que a gente faz. Mas se de alguma forma eu me envolvi com esse erro grave do aborto induzido e estou sofrendo as consequências, é possível a gente cuidar de tudo isso. E a gente precisa lembrar disso, né? O próprio Jesus, ele disse para a gente que eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Né? Então, de certa forma, ele também não estava condenando ninguém, e a gente também não vai fazer isso, nós vamos seguir o exemplo de Cristo. Então, assim, a gente sempre coloca isso, porque às vezes
tem alguém que está nos ouvindo que, de repente, passou por um processo desse de aborto induzido e pensou e escolheu fazer o aborto, mas que está sofrendo essas consequências, é possível a gente se cuidar e melhorar isso tudo. De que forma? Né? Primeiro, a gente tem que abandonar um pouco essa culpa autodestrutiva, esse remorso que às vezes nos imobiliza mesmo. Assim, não adianta a gente ficar nessa ilusão, né, de buscar uma justificativa. A culpa sempre ela aparece e a gente precisa buscar deixar isso de lado de que jeito? Buscando ajuda, às vezes até profissional mesmo, para a gente conseguir reelaborar esse conteúdo traumático, reelaborar esse processo que foi você se envolveu, né? Para que a gente consiga se libertar um pouco na consciência do que aconteceu no passado. E, além disso, através da própria revista Reformador, lá em 2000, ela tem um artigo sobre essa questão do aborto, que eu achei interessante, que ele coloca a importância também da gente trabalhar no bem, da gente praticar a caridade, de se dedicar ao próximo necessitado. Tudo isso ajuda a gente a edificar a vida e a buscar, por exemplo, participar de campanhas em defesa da vida, de falar com as pessoas sobre a importância da vida, tudo isso a gente está fazendo um processo de reparação dos nossos erros. Então, de forma nenhuma, a gente precisa que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, quanto profissionais que de alguma forma se envolveram nesse processo, a gente não quer que eles continuem nessa processo autodestrutivo, nessa culpa, nesse remorso. Pelo contrário, o que a gente quer é que eles fiquem bem. Então, é possível isso, e a gente luta para que todas as pessoas consigam realmente enfrentar essa nossa reencarnação, que a gente sabe que não é fácil, a gente já passa por tantas dificuldades, né? Então, a gente precisa nos ajudar, estar sempre junto, para que a gente apoie uns aos outros, consiga continuar aí nessa luta, né? Porque o que é mais importante, então? Nessa revista do Reformador, ele traz uma frase que eu quero até trazer para vocês, que eu achei assim bem importante, que é que a gente precisa lutar, né, para proteger e dignificar a vida, seja a vida do embrião ou seja a vida da mulher, porque nós também lutamos pela vida da mulher e por todos os seus direitos. Né? Isso é um compromisso que todos nós precisamos despertar para ele, para que a gente compreenda essa existência maior. Né? As leis de Deus estão aí para nos ajudar a cumprir a nossa tarefa reencarnatória. O Evangelho, Jesus veio e trouxe várias informações, veio a doutrina espírita e também nos deu várias informações importantes para nos ajudar nesse processo de reencarnação. Então, o que a gente precisa é estudar e aprender e conseguir modificar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, para que a gente, cada dia, melhore a nós mesmos, né, e consiga conquistar esse processo evolutivo aí. Então, o nosso compromisso precisa ser de proteger e dignificar a vida sempre, de qualquer pessoa, né? A mulher tem direito à vida dela, com certeza, mas esse embrião também tem direito à vida dela, a vida dele, né, ou dela, a gente não sabe, esse feto, esse embrião, ele precisa nascer, a gente precisa permitir que isso aconteça, né? Então, acho que dá para, assim, foi algumas coisas rapidamente, né, Carla, para a gente começar essa conversa, e a gente tem muito ainda para conversar, muito ainda para falar, né? Vamos lá, vamos ver o que é que o público está querendo aí falar mais um pouco sobre esse tema, né? É verdade, Ana, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Tem, assim, vários aspectos que a gente consegue abordar nessa temática. Você falou aí da vida da mãe, da vida desse bebê, né? O pai que está envolvido, os familiares, os profissionais, né? Então, é uma situação que envolve uma série de pessoas, né? Sentimentos, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, né? Então, tem muita coisa aí para a gente conversar. Então, pessoal aí, quem ainda não colocou suas perguntas, seus comentários no chat, podem colocar aí.
para a gente poder conversar aqui com a Ana, vamos debater esse tema, né? É muito importante, se você tem dúvidas, se você, né, gostaria de entender um pouquinho mais, a gente está aqui para conversar sobre isso. E tivemos aí, né, a participação pelo chat, o pessoal que colocou aí, além do pessoal daqui de Goiás, né, de Goiânia e alguns do estado de Goiás, pessoal lá de Santa Catarina, Florianópolis, né, do Rio Grande do Sul, Soledade, São Paulo capital e São Paulo interior também, aí nos acompanhando, e tivemos uma irmã também que disse que está nos acompanhando lá de Portugal, cidade de Almada. Então, todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar aqui, Ana, com a pergunta do Carlos. Carlos Nauber colocou aqui, ele quer saber sobre o processo de inseminação. Em que momento ocorre a reencarnação? Acho que a gente poderia dizer, né, a união, né, da alma ao corpo. Como é que seria nesses casos da inseminação artificial? Então, é um caso mais complexo, né, da inseminação, porque na inseminação artificial, às vezes esse momento de junção do espermatozoide com o óvulo, ele acontece fora do corpo ainda, né? Mas, assim, o que a gente precisa entender? Assim, que não existe uma regra da gente falar assim, sempre acontece assim, não tem jeito, né? Cada caso é um caso, depende de muitas coisas. Mas o que existe? Um planejamento reencarnatório. Então, se assim, existe um planejamento que aquele espírito vai nascer, aquele casal, através de um processo de inseminação, então, de certa forma, esse espírito ele já começa a se vincular a esse casal, se aproximar, né, como eu disse. E aí, quando acontece o processo de inseminação, não necessariamente esse espírito vai se vincular naquele momento lá no laboratório, porque não necessariamente aquele óvulo e espermatozoide que se uniram ali vai ser o corpo desse espírito que vai reencarnar, porque a gente sabe que no processo de inseminação, vários ovos eles acabam morrendo, né? Então, assim, não necessariamente ele vai se vincular a todos e ver qual que vai continuar o processo de desenvolvimento, não é assim. Então, existe uma escolha também da espiritualidade até para isso, né? Olha, esse ovo zigoto que está aqui, ele tem as características ideais para esse espírito que precisa reencarnar. Então, nesse a gente vai dedicar a nossa energia para que ele se desenvolva. Né? Então, assim, a gente não tem como afirmar exatamente em que momento ali que o espírito está se vinculando, mas o que a gente sabe é que esse espírito, ele com certeza já está tendo um processo de preparação e de vinculação a esses espíritos que vão ser os pais deles, né? E pode ser que aconteça no momento lá da fecundação no laboratório, pode ser que ele comece já a se vincular sim, porque aquele é o corpo ideal para ele. Ou pode ser que seja quando começa a implantação na mãe. Então, assim, a gente não tem como afirmar exatamente em que momento ele vai acontecer. Mas o que a gente sabe é que esse espírito já está se vinculando, sim, a essa família, a esse casal. E são ligações fluídicas de espírito a espírito, como disse Joana de Ângeles, né? Nada é por acaso, né, Ana? Não tem Com nenhuma certeza. vinculação ali do espírito àquele, né, aquele ovo ali, o esgoto, não tem vinculação do espírito à família por acaso, né? Sempre há um planejamento. Com certeza. Só para corrigir, eu disse que era uma irmã, é o nosso irmão José Ribeiro, lá de Portugal, nos acompanhando, só para corrigir aqui, antes da próxima pergunta. Ana, a nossa irmã Cristina diz aqui, boa noite. E no caso do estupro, qual é a visão do espiritismo sobre essa situação? A gravidez que resulta de uma violência, né? Isso. A gente sabe que o processo do estupro é algo muito grave, né? Assim, é uma violência muito séria e que a gente, assim, precisa, enquanto ser humano mesmo, lutar contra isso, prevenir da melhor forma possível e tentar mudar essa cultura que existe na nossa sociedade de aceitar isso, de realizar denúncia. Então, assim, existe um processo aí que é da gente fazer de tudo que a gente pode para que essas violências diminuam na nossa sociedade. Existem várias formas para fazer isso. E a doutrina espírita também nos ajuda a defender essa mulher aí, né? Mas, assim,
Quanto ao aborto, é preciso a gente lembrar lá das explicações que eu dei, que Allan Kardec traz para a gente, né? Que existe uma vida que está ali, né? Eu sei que é algo bem complicado para a mãe nesse momento, que sofreu uma violência, mas, de toda forma, existe uma vida. E o que a doutrina espírita fala é que a gente precisa cuidar dessa vida, porque essa criança que está ali nascendo, ela não tem culpa da violência, né? Não foi ela que cometeu a violência. Eu sei que ela foi gerada por um processo de violência, mas que não é, assim, a gente não pode punir essa criança por algo que ela não fez, né? Existe um bebê se desenvolvendo que não tem a culpa da violência, mas mesmo assim a gente sabe que psicologicamente a mulher sofre bastante com isso. E às vezes se lembra o tempo todo da violência e tem um trauma muito grande aí. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar dessa mulher. Ao invés da gente ir pelo caminho mais fácil, que é simplesmente, né? Não, então tá, faz o estupro e pronto, faz o aborto e pronto, desculpa. Não é assim, a gente precisa cuidar dessa mulher, ela está traumatizada, ela está sofrendo, e o que a gente percebe é que na medida em que a gente cuida, não só psicologicamente, mas um apoio mesmo fraterno, um apoio das pessoas que ela ama ali, da família, de pessoas que têm alguma vinculação com ela, esse apoio é muito importante, apoio dos amigos, apoio de pessoas próximas, né? E o tratamento mesmo psicológico, se necessário psiquiátrico, é importante ser feito para a gente apoiar. E o apoio social, apoio econômico, todas as formas que a gente puder apoiar essa mulher para que ela consiga essa gestação. E se de tudo ela não consegue realmente cuidar dessa criança, existem formas, né? Por exemplo, ela pode fazer o processo de adoção legal que existe no Brasil, que é possível ela doar essa criança para adoção, para que ela, não, se ela realmente não consegue continuar com essa criança, não tem problema. Então, isso assim é menor do que ela realizar um aborto e tirar a vida dessa criança, né? Então, o que a doutrina espírita fala que é preciso sempre preservar a vida. Mas, é claro, a gente não vai preservar a vida e deixar a mulher de lado, a gente precisa cuidar dessa mulher também. Então, é preciso das duas coisas. Por mais que a legislação no Brasil permita esse aborto, a doutrina espírita coloca isso, né? Que a vida ela é mais importante nesse caso. Então, ela precisa. E assim, a gente apoiar essa mulher para continuar essa gestação é muito importante. Isso, a gente acolher, né? Não julgar, apoiar e, né? Enfim, como a Ana falou também, a questão do não julgar ali a mulher durante essa gestação, apoiando, e não julgar também se ela não conseguir ficar com esse bebê, né? Mas ela seguindo, é importante ela seguir com essa gestação, recebendo todo o apoio, né? E a gente sabe que existem aí programas, né? Aqui em Goiás a gente tem o programa do Tribunal de Justiça chamado Entrega Legal para a Adoção, onde é feita uma capacitação de todo mundo da rede de atenção, não só do sistema de justiça, mas da assistência social, da área da saúde, para poder acolher essa mulher e fazer os encaminhamentos devidos, né? Porque também é um ato de amor, né? A mulher seguir com a gestação e doar o bebê para adoção é um ato de amor. Esse bebê vai para uma família que está preparada, que está aguardando, né? Ali porque de repente por questões físicas não consegue gerar um bebê, então eles vão adotar e vão ter ali constituído uma família pelos laços do coração. Né? Então, e é interessante, Carla, que justamente por esse ato, né, esse ato de caridade mesmo, né, dela deixar essa vida nascer, mesmo diante de um processo de violência e de sofrimento, com certeza ela vai ter apoio do plano espiritual, dos espíritos que estão ali envolvidos com essa reencarnação, para que ela consiga, né, se fortalecer diante dessa gestação e levar até o fim, né? Isso, exatamente. A gente tem aqui também a pergunta da nossa irmã Isabela. Oi, Isabela do Lar de Jesus, do IGESE, que está sempre aí nos acompanhando. Ela pergunta como o Espiritismo vê os métodos contraceptivos. Então, como eu disse, assim, a doutrina espírita, ela não
em nenhum momento ela coloca assim algo determinista, numa imposição, né? Ela faz a gente pensar, ela nos coloca para pensar, né? Sobre o que está acontecendo na vida, sobre todo esse processo aí. Quando a gente fala de métodos contraceptivos, nem sempre a gente tem algo assim tão claro e explícito, assim, principalmente nas obras básicas. A gente não vai encontrar isso. Às vezes, em alguns livros, eles comentam algumas questões. Mas, assim, não é que é algo que é proibido, né? Claro que não, assim, não existe nada que é proibido. A gente só precisa pensar nas consequências, né? Então, a gente tem que pensar que tipo de método contraceptivo a gente vai usar, né, que não prejudique nem essa mulher, nem esse homem, nem esse futuro bebê aí, se de repente acontecer. Né? Existem métodos contraceptivos que eles são seguros, eles não têm tantos problemas, mas também existem métodos contraceptivos que podem ser até abortivos. E aí a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, assim. Para a gente falar de tudo, a gente vai precisar de mais uma hora aqui, então eu não vou entrar em detalhe. Mas se a gente estudar um pouquinho, a gente vai descobrir isso. Existem alguns métodos que são seguros e outros não. Então, assim, não tem tanto esse problema de se usar o método contraceptivo na medida em que a gente consiga entender o que está acontecendo e realmente pensar na sexualidade de uma maneira mais abrangente, lembrando que essa vinculação, quando a gente fala de relação sexual, ela não é só algo físico, existe uma vinculação espiritual desse casal. Né? Então, assim, não quer dizer que porque a pessoa está usando método contraceptivo, então pronto, está liberado, pode fazer o que quiser. Não é assim. Existe uma vinculação espiritual num relacionamento entre um casal. E isso a gente não dá para simplesmente, né, deixar para lá e abandonar. E isso é importante, né? Inclusive, por exemplo, existem algumas mães que buscam fazer o aborto, que querem fazer o aborto, justamente porque às vezes foram abandonadas pelo companheiro ali, que é a pessoa que estava com ela e de repente abandonou e se desvinculou, né? Então ela está sofrida, está sozinha, está grávida, e aí ela não sabe o que fazer. Então que ela precisa desse apoio nosso. Mas o que eu estou lembrando isso é só para dizer que esse pai que de repente saiu desse relacionamento sem pensar nas consequências, né? Então ele também vai ter essas consequências espirituais aí, porque existe uma relação energética que assim, em vários livros a gente vê isso, né? Então, não é porque se usa o método contraceptivo que então a gente pode ter relação sexual à vontade. Não é assim. Existe algo importante que a gente precisa pensar aí, que é uma sexualidade com responsabilidade, lembrando, né, desse sentimento de amor que a gente precisa ter para com as pessoas e para com a gente mesmo se cuidando, né? Mas até para que a gente cuide de não transmitir doenças também, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Mas importante pensar nisso, a sexualidade não é algo apenas físico. A gente tem que lembrar de uma educação aí sentimental, emocional e espiritual também, quando a gente fala sobre isso, né? E lembrando que é tudo que existe, né, Ana, que foi criado pela ciência, os próprios métodos contraceptivos foram criados, com permissão divina, né? Com Então, certeza. se eles existem por por um motivo, né? Tem um Uhum. motivo para que exista, então a gente tem que temos aí a possibilidade, livre-arbítrio de utilizar desses mecanismos que a ciência nos traz, nos permite, né? Mas como você bem disse, com consciência, né? Para que a gente faça bom uso dos métodos contraceptivos, da liberdade sexual que esses métodos contraceptivos trazem, né? Nos dias de hoje para todos nós, né? Então é importante a gente ter ali a utilização desses métodos com consciência, né? Uhum. Com certeza. A gente tem aqui, Ana, a pergunta da Lázara. Ela pergunta se esses espíritos abortados, se eles teriam um resgate nessa situação. Então, Lázara, sim, claro, todos os espíritos, com certeza, em sofrimento, eles têm apoio. Só que, às vezes, o que é que acontece? Ele até o apoio chega, mas o espírito, ele nem percebe.
né? A gente vê vários casos lá nos livros do próprio André Luiz, né? De, às vezes, a equipe espiritual está ali do lado daquele espírito em sofrimento, mas ele nem enxerga, ele nem percebe, porque ele está tão preso ali no sofrimento dele, que ele não consegue nem enxergar essa ajuda. Então, eu disse aí do processo obsessivo, que às vezes esses espíritos abortados, eles acabam realizando sobre esse casal, né, ou a mãe, ou às vezes até também da família, dependendo de como é que foi esse processo de aborto, não quer dizer que eles simplesmente foram abandonados lá, mas às vezes eles estão incrustados mesmo no próprio sofrimento, no próprio desespero, na revolta e na vingança, que não deixa nem esses espíritos que estão tentando ajudar a se aproximar para ajudá-lo, né, para resgatá-lo nessa situação. Então, existe alguém lá tentando ajudá-lo, às vezes, e ele não consegue aceitar essa ajuda, e não quer, às vezes, sair desse processo, né? Mas se, de repente, ele consegue perdoar essa família e se desvincular de alguma forma, com certeza ele vai ser ajudado. Ana, Deus não nos desampara nunca. Nesse mesmo sentido aí, o espírito reencarnante, ele tem consciência, tem sentimentos, ele sofre, como é que seria? Então, o que acontece? Assim, esse espírito, ele, quando a gente pensa no processo reencarnatório, ele precisa, de certa forma, como é que eu vou explicar isso? Assim, ele vai, como se ele diminuísse um pouco esse processo consciente para que consiga esse espírito se vincular a esse ser, a esse corpo que está começando a formação dele, né? Uhum. Então, nesse início do processo, ele diminui um pouco essa consciência que ele tem, enquanto esse espírito eterno, que tem toda uma história, né, toda uma bagagem espiritual e uma consciência plena lá no plano espiritual, e de repente ele precisa diminuir essa consciência para que consiga ali reencarnar. Inclusive, em alguns relatos de processos reencarnatórios, a gente vê que alguns até dormem por um tempo, ficam ali um tempo mais, né, se isolados um pouquinho para conseguir começar esse processo de vinculação. Mas na medida em que o corpo vai se desenvolvendo, essa consciência vai começando a acordar novamente, aos poucos. É claro que não é de uma vez, né? Porque senão nem o espírito dava conta de vivenciar todo esse processo ali da gestação. Mas na medida em que vai começando o desenvolvimento, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que a embriologia ela evoluiu demais. Então a gente sabe muita coisa do feto e do embrião. Lá com uns 5 meses de gestação, o coração começa a bater, lá, mais ou menos com, se não me engano, deixa eu ver se eu lembro aqui, com mais ou menos 8 a 9 semanas de gestação, começa o bebê a ter sensações táteis. Ele começa a sentir ali na pele dele algumas questões. Então, assim, ele já começa a ter essas sensações. E não é à toa isso, né? Tem um espírito ali acordando, recobrando a sua consciência. Aos poucos, devagarzinho, ele vai conseguindo isso. A gente sabe que logo, com alguns meses de gestação, ele começa até a escutar, começa a sentir sabor ali dentro da barriga da mãe ainda. Isso é um processo que o espírito está acordando ali, começando a recobrar a sua consciência, né? Aos poucos, na medida em que o corpo se desenvolve. Uhum, muito bem. A gente tem aqui a nossa irmã Claudina, que está sempre aqui com a gente. Obrigada pela sua pergunta, Claudina. Ela pergunta se o espírito abortado torna-se obsessor da mãe ou da família. Pode ser, né? Pode acontecer. Assim, por que eu estou falando pode, gente? Como eu disse antes, não existe uma regra. Cada caso é um caso que precisa ser analisado, né? Porque existem várias influências aí. Esse espírito pode se tornar um obsessor da mãe ou pode se tornar um obsessor da família, depende. De repente, foi a família que induziu a esse aborto, né? De repente, às vezes tem mães que nem queriam tanto assim o aborto e são pressionadas pela família. Isso acontece, a gente já viu casos assim. Então, essa família que induziu e que pressionou essa mãe, ela pode vir a ser obsediada por esse espírito abortado, sim, né? Isso pode acontecer. Muito bem.
O Carlos, que fez a pergunta sobre a inseminação, ele retorna aqui com outra pergunta, Ana. Ele pergunta quando acontece por 2 vezes a inseminação e a implantação do embrião por completa, porém não há evolução desse embrião, o que pensar? O espírito pode ter tido medo de reencarnar? E aí eu acrescento aqui a questão sobre os abortos espontâneos, né? E aí eu Isso. queria que você comentasse, né, essa questão do aborto espontâneo junto com a pergunta do Carlos. Isso mesmo, tem tudo a ver, né, Carla? Então, como eu disse antes, assim, não são todos os embriões que estão ali em processo de inseminação que o espírito vai se vincular. Pode acontecer de que existe ali alguns zigotos que foram implantados que não tem nenhum espírito ligado a ele. E é por isso que ele nem se desenvolve, né? Não existiu ali o processo de reencarnação. Então, da mesma forma, o aborto espontâneo pode acontecer de não ter nenhum espírito ali vinculado, por quê? Porque já se sabia que ia acontecer o aborto espontâneo. Então, assim, a espiritualidade, ela também é inteligente, né? Ela não vai fazer todo esse trabalho, porque não é fácil, gente. Um processo reencarnatório, se você começar a ler como é que ele funciona, você fica assim, gente, que trabalhão, né? A gente tem que valorizar a nossa vida mesmo, porque não é fácil reencarnar. É um trabalho grande da espiritualidade. Então, eles não vão ter todo esse trabalho sabendo que esse embrião não vai se desenvolver e vai acontecer um aborto induzido, aborto espontâneo, desculpa. E nesse aborto espontâneo, pode acontecer, então, de não ter nenhum espírito vinculado. Mas também pode acontecer, como o Carlos aí levantou, de alguns espíritos que, às vezes, começam um processo reencarnatório e não conseguem continuar esse processo. E aí, esse espírito se afasta e acontece um aborto espontâneo. Mas também pode acontecer que esse tempo de reencarnação desse espírito, de alguns meses que seja o tempo suficiente para esse espírito naquele momento. De repente, foi um caso de um espírito que ele, em outras vidas, ele precisava ainda de terminar um processo aqui na Terra e que ele não conseguiu, até às vezes energético mesmo, né? Ele não conseguiu, continua com essa energia que ele precisa se desvincular para conseguir depois reencarnar de uma maneira correta, né? Então, ele precisava de alguns meses aqui na Terra, vinculado a essa mãe ali, a essa família, para que ele resgatasse algumas dívidas que ele tinha, ou de repente até conseguisse expurgar algumas energias para. E aí é só isso que ele precisava. Ele só precisava de 1 mês, ou de 2 meses, de 3 meses ali nessa gestação. E aí ele termina o momento dele naquela reencarnação. Ele não precisa mais daquela reencarnação e por isso acontece um aborto espontâneo, né? E aí depois, muitas vezes, esse espírito retorna em outras gestações para reencarnar mesmo, e aí com uma reencarnação consolidada que vai chegar ao seu término. E nesses casos dos abortos, das gestações, né, que podem resultar em abortos, que geralmente resultam, que não tem, né, um espírito ali vinculado, pode ser também uma expiação, uma prova para os pais? Então, nada é por acaso, né? Deus não faz nada, assim, Deus não joga dados com o universo, né? Como já diziam lá, assim, nada é por acaso, gente. Tudo existe um porquê. Então, por mais que isso é um sofrimento, né? A gente sabe que é difícil, né, vivenciar um aborto espontâneo. Aquela família estava ali na expectativa de um bebê, né, de um filho, de uma criança, e de repente o aborto espontâneo aconteceu. É um sofrimento grande mesmo. Mas existe um porquê de tudo isso. E a gente não tem como saber exatamente o porquê aconteceu comigo, ou com você, ou com qualquer outra pessoa, né? Mas o que a gente precisa é ver isso como um momento de aprendizagem também. Né, tanto para os pais quanto para esse espírito que estava ali, ou não, né, se não tinha nenhum espírito vinculado. É um momento de aprendizagem para esses pais. A gente não tem noção do que a gente fez no passado. A gente não sabe o que aconteceu e não sabe do que a gente ainda precisa aprender. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Assim, tentar ao máximo cuidar dessa vida
né? Do jeito que a gente conseguir. Né? Lutar pela vida não só a nossa, não só dos nossos filhos, mas de outros também, né? Fazer esse processo aí de ajudar aos outros pode nos ajudar, às vezes, a resgatar algumas dívidas que a gente tinha, que talvez nem precise passar por esse sofrimento, né? Mas, assim, de toda forma, nada é por acaso. Sempre existe um porquê, e o que a gente precisa é tentar compreender esse processo e, às vezes, até buscando ajuda profissional mesmo, que nem sempre a gente consegue sozinho, e não tem nenhum problema de buscar, né, a ajuda de um psicólogo, de um profissional que vai nos ajudar a entender esse processo, para que a gente consiga logo se recuperar para, de repente, vir até outras gestações, né? E a gente se fortalecer para essas novas gestações que virão. Então, a gente tomar muito cuidado com isso, assim, de se sentir culpada também. O que eu estou dizendo não quer dizer que eu tenho culpa sobre um aborto espontâneo, de forma nenhuma, né? A gente precisa compreender que é um processo que a gente precisava passar, né, muitas vezes, mas que a culpa, ela só nos deixa pior. Ela é algo que nunca deveria acontecer, assim. Infelizmente, a gente sempre se sente culpado por uma coisa ou outra na vida, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente deixar a culpa tomar conta, a gente se paralisa, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? É verdade. Ana, e no caso das pessoas que eventualmente se envolveram com o que a gente falou, né, no começo, com uma situação de abortamento, seja a própria gestante, né, um profissional de saúde que se envolveu nessa questão, seria necessário, você comentou que, né, que existem consequências, né, além das consequências morais, as consequências espirituais, né. Aí fica a pergunta, seria necessário outra encarnação para expiar essa situação, né? O que foi provocado dessa situação, como é que fica nesse caso? Então, aí depende do momento em que a pessoa tem consciência desse ato, né, que ela fez e reconhece o erro que cometeu. Porque, assim, tem gente que demora várias encarnações para reconhecer um erro, né? Nem sempre a pessoa reconhece, mas na medida em que na própria reencarnação ela reconheceu esse erro e ela tem possibilidade de corrigi-lo. O processo educativo de Deus é através da reparação, e a gente pode reparar os nossos erros sempre que a gente puder, a gente tiver forças e conseguir, né? E a primeira coisa para a gente conseguir reparar um erro é reconhecê-lo. É entender que naquele momento, né, você fez uma escolha errada, você prejudicou algumas pessoas, mas que é possível reparar. Nessa vida mesmo, não precisa esperar a próxima encarnação, não. Né? Através, por exemplo, não só do cuidado consigo mesmo, mas do cuidado com o outro. Eu posso, por exemplo, eu ajudei a realizar vários abortos, ou eu realizei um aborto, eu posso começar a ajudar mulheres que estão grávidas, a apoiá-las, né, conversando com elas, apoiá-las socialmente, economicamente, ou às vezes até, se eu não tenho condição disso, pelo menos um apoio ali moral, um apoio de fraternidade com aquelas mulheres, para que elas consigam se fortalecer para continuar essa gestação, né? Eu posso, por exemplo, ajudar crianças que estão abandonadas por aí, né? Tem muitas crianças precisando de ajuda. Eu posso, por exemplo, cuidar delas e ajudar de alguma forma, se não, não necessariamente sozinha, mas através de grupos, de instituições que fazem isso. Eu não preciso fazer isso sozinha, eu posso pedir ajuda. Eu posso entrar, por exemplo, em ONGs que apoiam a gestação, que apoiam as crianças, que cuidam das crianças, desses bebês. Eu posso. Existem infinidade de estratégias, vai depender de cada um, mas existem possibilidades, sim, da gente resgatar isso ainda nessa vida. Não preciso. Aliás, nenhum erro que a gente comete, né, cara? A gente nunca precisa esperar a próxima reencarnação. A gente pode, sim, começar a reparar agora. Como você falou, né? O momento que a gente adquire consciência, porque muitas vezes nós tomamos atitudes, não temos consciência, né?
Claro que sim, a gente não está justificando, mas a gente está dizendo que é importante que a pessoa entenda. Se você não entende, né, como é que a gente vai reparar, né, a situação, vai refletir sobre aquilo, vai pensar em não fazer de novo se você não entendeu, né? Se você não realmente não obteve ali a consciência do que você fez, né, da situação. A gente precisa entender, a gente precisa ter esse momento de consciência para então a gente modificar. A questão é essa, né? Essa chave aí de virar a chave do fez sem consciência e você fez com consciência. Então, tendo a consciência, a gente tem aí tudo isso que a Ana falou, a gente, né, trabalhar também, se libertar da culpa, como você disse, né, muito, é uma questão muito importante, a gente fizemos, não, assim, a gente está falando aqui da questão do aborto, mas vale para qualquer situação, né, a gente se libertar desse processo de culpa, a gente entender que a gente não tinha consciência naquele momento, que hoje nós somos pessoas em outro momento da vida, com outra consciência, né? Trabalhar o auto-perdão para que a gente possa aprender a se amar, aprender a se respeitar por tudo que a gente viveu, né? Entender o que a gente passou. E eu acho que uma coisa importante também a gente orar bastante por aquele espírito, né, que viria ali e que não veio porque foi cometido, né, aquele aborto. Então, acho que trabalhar essa questão do amor por outras pessoas, por nós mesmos, né, através do auto-amor, o auto-perdão, o auto-cuidado, e o amor e o cuidado a outras pessoas, a outras crianças, de repente, falar, mas eu não tenho jeito com criança. Então, vá cuidar de idosos, de pessoas em situação de rua, né, tem tanta gente precisando, assim, incontáveis situações, né, em que a gente pode doar esse amor que a gente não teve condição de doar para esse filho que viria, né, Ana? Com certeza. Existe sempre essa possibilidade de ajudar, né? É verdade. Só para não deixar de responder aqui, a Sônia Regina falou para a gente falar sobre a questão do aborto. Sônia, a gente falou lá no comecinho da live, depois você retorna para poder escutar direitinho, porque a gente já comentou sobre isso, mas realmente é uma questão importante da gente repassar. E, bom, Ana, o assunto aqui, como a gente falou, rende bastante, tem muita coisa para a gente falar, mas devido ao nosso horário, a gente já vai caminhar aí para as considerações finais, mas antes de te passar a palavra, eu vou fazer propaganda aqui das nossas lives do IGESE, para o pessoal que está nos acompanhando. Então, quem nos acompanha aqui no domingo à noite, né, todo domingo, 19h30, a gente tem um bate-papo aqui do IGESE, e no domingo que vem a gente vai falar sobre as influenciações espirituais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que são, como acontece, consequências, né? A gente vai ter a nossa irmã Flávia Lansoni participando aqui. E amanhã, aqui no IGESE, a gente tem também mais 2 lives. A gente tem primeiro essa daqui, às 19h30, as lições de Jesus no nosso dia a dia, como aplicar, com o tema Por que nossas preces não são atendidas? Então, tem aí uma equipe muito, muito legal aí que comanda essa live, então a gente convida vocês a participarem amanhã às 19h30 e também amanhã às 21h no IGES Entrevista, um passeio pelo Movimento Espírita Internacional, com Eric Pacheco e a mediação do nosso irmão Adriano Máximo. Então, desde já, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, né? Muita gente do país inteiro nos acompanhando, gente de outros países também, tivemos aí de Portugal, dos Estados Unidos nos acompanhando, muita gente aqui de Goiânia. Enfim, agradecemos imensamente aí ao carinho, aos comentários, participação de todos vocês, e em especial agradecemos a Ana Karime, por ter gentilmente atendido o nosso convite, né? E vindo aqui falar sobre esse tema tão importante que, acima de tudo, é em defesa da vida, né, Ana? Nós estamos aqui falando da vida. A gente, né, começou, como você bem disse no começo, a gente está falando do tema do aborto, mas, na verdade, a gente está falando sobre a vida, é a defesa da vida. Então, queria te convidar para fazer as suas considerações finais, para fazer realmente o fechamento do seu raciocínio aí, e em seguida já te convido para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Tá bom. Então, para finalizar, eu queria deixar assim 2 recados que eu acho que são importantes. Primeiro, lembrando lá de
de Martin Luther King, que ele falava assim, que eu tenho menos medo dos maus do que da imensa omissão dos bons. O que quer dizer isso? Se eu sei de tudo isso, eu não posso me omitir. Eu preciso participar dessa luta em defesa da vida. Então, assim, é importante que nós, enquanto espíritas, ou quem não é espírita, enquanto conhecedor de todas essas informações, se eu sei, se eu tenho consciência de tudo isso, eu preciso ajudar as pessoas a também ter, de alguma forma, ajudar e contribuir para essa luta em defesa da vida. A própria doutrina espírita faz isso, participa do movimento em defesa da vida, e a gente precisa participar e apoiar sempre que a gente puder. Né? Então, a gente não pode se omitir. E um outro recado que eu queria deixar, lembrando já, né, agora Jesus, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Lembrem sempre disso. Então, assim, o amor é que pode nos ajudar a corrigir e a reparar qualquer erro que a gente possa ter cometido. Né? Jesus, ele sempre nos deu uma segunda chance. Ele não julgava, ele perdoava e pedia para a pessoa continuar, mas cuidado para não errar novamente, né? Era um lembrete. Então a gente precisa lembrar disso. O amor pode nos ajudar a continuar esse nosso processo evolutivo, né? Então é isso. Pode fazer a prece para nós de encerramento, Sim. Ana, por favor? Então vamos lá. Então busquemos agora Jesus em nossa tela mental, pensando na sua luz sublime, irradiando sobre todos nós. Jesus querido, irradie o seu amor sobre todas as pessoas do nosso planeta. Cuide de cada um em suas dores e em suas dificuldades, fortalecendo a sua fé para que consiga superar o que for necessário em seu processo evolutivo. Nos ajude, Jesus, a continuar aprendendo as suas lições e colocando-as em prática em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, no mesmo ideal, com o mesmo objetivo de aprender mais sobre os seus ensinos. Abençoe a cada um em seus lares, abençoe suas famílias, todos que nos escutam nesse momento. Permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.